João capítulo 6, versículo 1, diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Glória a Deus! Deus é Deus de multiplicação. Deus é Deus de provisão. Deus é Deus de milagre. E o seu cuidado, amém? E o seu cuidado, ele se estende sobre toda e qualquer necessidade que temos. O tema da minha palavra hoje é suficiente. Diga comigo, suficiente. Nós vivemos numa cultura oposta à suficiência, oposta ao suficiente. Nós vivemos a cultura da insuficiência. O que significa isso? Significa que nada que nós temos aos nossos olhos é suficiente para nos fazer feliz. Nós vivemos numa cultura que nos estimula a querer mais, a buscar por mais. Mas não é só querer mais ou buscar por mais. Mas nós vivemos numa cultura onde nós somos estimulados, ou até mesmo desafiados, a olhar para as coisas ao nosso redor e não estarmos satisfeitos com aquilo que nós temos ou com aquilo que nós vemos. É a cultura da insuficiência. Nada que temos é suficiente para nos trazer descanso. Às vezes você separou ali um feriado prolongado e você alugou uma casa na praia e você preparou para fazer essa viagem. E você passa ali 3, 4, 5 dias descansando. E ali no meio daquele descanso, quando você volta, você diz assim: bom, mas o que eu queria mesmo era ter ido para um hotel, com todas as refeições, sem eu ter que ir para a cozinha, sem eu ter que arrumar a cama, sem eu ter que fazer limpeza. Eu queria mesmo, era um mês de férias. Eu não queria 4, 5 dias. Eu não queria um final de semana prolongado. Eu queria mais tempo. Na verdade, eu queria mesmo era aposentar. Na verdade, eu queria mesmo era parar de trabalhar. É não ter que fazer nada para ter o meu sustento. Na verdade, nós cremos nisso. Que nada que temos, nós acreditamos nisso. Que nada que temos é suficiente para nos trazer descanso, para nos trazer alegria, para nos trazer segurança. Às vezes você mora numa casa há muitos anos, e é um lugar onde é um lugar tranquilo, um lugar calmo, um lugar que você conhece todos os vizinhos. Mas você diz assim: não, mas eu queria mesmo era morar num condomínio fechado. Aí eu ia me sentir mais seguro. Ah, mas você mora num apartamento. Não, mas eu queria mesmo era morar num apartamento com porteiro 24 horas. Com câmeras de segurança espalhadas por todo. Eu não me sinto seguro. Ah, eu tenho um carro. Eu não preciso pegar ônibus. Eu termino meu horário de serviço, eu entro dentro do meu carro, vou para casa em segurança. Não, mas eu queria mesmo era ter um carro mais veloz. Eu queria ter mesmo um carro blindado.
porque eu tenho que fazer viagens, eu queria mais segurança sobre isso. Então, nós temos uma cultura ao nosso redor. E essa cultura, ela nos estimula a olharmos para as coisas que temos e acharmos que é insuficiente para nos fazer felizes. Nada que temos é suficiente para nos trazer um senso de realização, um senso de satisfação. O nosso conhecimento é insuficiente para chegarmos onde desejamos, na nossa carreira ou na nossa profissão. Tem pessoas que ela já estudou, já fez uma faculdade, 2, 3 faculdades, já fez MBA, já fez pós-graduação, já fez mestrado, já fez doutorado, já fez curso em tantos lugares, e se especializou em tantas coisas, já fez inglês, alemão, fala francês, ela já tem tantas coisas no currículo dela, já leu tantos livros, tem uma biblioteca gigantesca, mas mesmo assim ela diz que aquilo que ela fez, tudo aquilo que ela se preparou é insuficiente para ocupar, para cumprir a carreira que ela gostaria de cumprir. Sabe, os nossos recursos financeiros, muitas pessoas olham para aquilo que têm, e os seus recursos financeiros são insuficientes para adquirir tudo aquilo que você quer, para financiar os seus sonhos, seus projetos, viagens, as coisas que você gostaria de adquirir. A nossa aparência é insuficiente para nos trazer satisfação com o nosso corpo, com a nossa idade. Ah, apóstolo, o que eu queria mesmo era ter 10 anos a menos. O que eu queria mesmo era ter mais vigor. Eu queria mesmo era ter mais músculo. Eu queria mesmo era ter mais saúde. Eu queria mesmo era ser mais alto. Eu queria ser mais baixo. Eu queria ser mais magro. Ah, apóstolo, eu queria mesmo era nascer de novo e ser completamente diferente do que eu sou. Sabe, são os extremos da insatisfação. Às vezes a casa que você mora é uma casa tão boa, é uma casa, sabe, única, é uma casa que tem a sua cara, que tem as suas coisas, que tem a sua história, mas você olha para aquela casa e você diz, não, ela não é suficiente para caber tudo que eu quero, os meus filhos, os meus amigos, para viver como eu gostaria. Eu queria uma casa diferente, eu queria uma casa com piscina, eu queria uma casa com jardim, eu queria uma casa com um galinheiro, eu queria uma casa onde eu pudesse criar meus porcos, onde eu pudesse, sabe? Com uma árvore, um abacateiro. Eu, de vez em quando eu abro minha janela, eu falo assim, Silvia, você não tem muito o que inventar, né? Parece que aquela pessoa que não tem o que se preocupar. Eu falei, puxa, eu queria mesmo, era um abacateiro naquele canto. O João falou, para quê? Para você varrer debaixo do abacateiro, porque cai um abacate. Eu queria, não, mas eu queria uma mangueira. Ele falou, você já viu a sujeira que a mangueira faz? Né? É uma bênção, é lindo uma árvore. Eu falei, não, mas eu queria uma árvore grande naquele cantinho, porque quando eu tiver meus netos, eu quero ter uma casa na árvore. Eu já falou, ó, faz uma casa no chão mesmo para eles brincar. Vai ser até mais fácil, porque ninguém vai cair da casa da árvore. Mas a gente é assim, sabe? A gente tem essa insuficiência dentro de nós, que tudo aquilo que nos faz olhar para aquilo que temos e não está satisfeito, não é suficiente. O que você conquistou até agora, você pode não conquistar, não considerar suficiente para te fazer alguém feliz nessa terra. Preste atenção no que eu vou te dizer. Suficiente não é o quanto você possui. Suficiente não é o quanto você tem nas suas mãos, o quanto você tem acumulado, o quanto você tem diante dos seus olhos. Mas suficiente é o que você está fazendo com aquilo que você tem nas suas mãos. É o que você está fazendo com aquilo que você tem, conquistado. Não fique esperando você ter um montante diante dos seus olhos para você dizer, uau, agora eu tenho o suficiente, agora eu tenho uma casa na praia, agora eu tenho uma casa na roça, agora eu tenho 3 carros, agora eu tenho uma profissão, uma carreira, agora estou aposentado. Não fique esperando todas essas coisas para você achar que estas coisas que você tem é que vão levar você à realização e à satisfação. Eu queria que esse texto que lemos hoje, dos 5 pães e 2 peixes, nos desafiasse a olhar para aquilo que temos nas nossas mãos e acreditar que aquilo que temos é suficiente para que um grande milagre aconteça na nossa vida e na vida
daqueles que estão ao nosso redor. Eu quero ministrar sobre esse tema a você, baseado nesse texto. Eu queria que você assistisse comigo uma parte da série do The Chosen. Eu gosto muito porque nos faz ver algumas coisas com detalhes. E quando eu vi, eu preparei essa palavra nesse texto, e quando eu vi essa cena, ela me trouxe tantos entendimentos de coisas que às vezes nos passam desapercebidos num texto. Então eu queria que você visse comigo um trecho desse milagre de Jesus. Meus amigos, se me dão licença, eu vou falar um momento com meus alunos. Mestre, as pessoas estão sem comida. Algumas estão sem comer, as outras têm uma grande distância. Então, vamos dar alguma coisa para comer, eles estão sem comida. Elas não têm comida. Será que está na hora de mandar elas embora? A essa altura estão tão famintas e cansadas, e se elas mandarmos para casa, não são reais. Sabia que estava com fome? Vejo, eu posso vê-las enquanto estou falando. Isso é bem difícil. Onde podemos comprar pão para todas essas pessoas? Nós só viemos com mais de 200 reais. Isso é suficiente para conseguir um pouco para todos. Eu nem saberia como mais. Mas eu chego quando calcular isso, isso é muito fácil. Talvez com os 10 reais podemos negociar algo a crédito. Sim, isso poderia funcionar. Negociar com quem? A cidade mais próxima é Água, e toda a sua população está aqui. Fica a 15 quilômetros daqui, e mesmo se nós pegarmos todas as casas da cidade, teríamos que achar um jeito de trazer para cá, e ainda limitaria só uma parte da nossa. Podem fazer alguma coisa? Com certeza tem alguma comida bom, mesmo que seja só um pouco. São 5 pães e 2 peixes. Mas, com que é isso, Marcos? Onde será? 2 peixes e 5 pães de cevada. Obrigado. Excelência. Isso é brilhante, João. Recordarás disso se quiser. Você já vai se assustar? Do que tem medo? Eu tenho medo. Deles conheço. Mas que pão maravilhoso, né? Não é suficiente. É suficiente. Eu posso fazer muito com isso. Obrigado. Deus, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, e faça aí o nome dele. Eles se encontraram. Se eles têm pão, prepare-se. Provavelmente serão os primeiros. Além disso. O que foi que mudou? Nós organizamos as pessoas em grupos de 50 e de 100. Juntem 12 cestos para distribuir os pães e peixes. Eu não fui claro? Não. Isso parece uma verdade. Talvez.
Aleluia! Você pode celebrar a provisão, celebrar a multiplicação e celebrar o milagre. Sabe, quando a gente vê, é interessante, né? A gente lê o texto e você tem um entendimento. Quando você vê uma imagem, ela abre a sua visão. Eu fico pensando quando você experimenta o milagre na sua vida. Quando você experimenta o milagre, você passa a ser alguém ativo na sua fé. E essa imagem, né, essa produção, ela me chamou muita atenção pelos detalhes que tem nela. E a gente precisa aprender com alguns detalhes. Em primeiro lugar, nessa noite, eu quero falar com você. Comece pelo que você tem nas suas mãos. O tema da minha palavra é suficiente. E depois, quando eu estava ouvindo, né, vendo ontem que eu achei essa imagem, a gente começou a ver a possibilidade de transmitir ela para que você pudesse ver. Eu vi algumas vezes essa palavra suficiente sendo falada no texto. Porque, de fato, o Senhor quer nos ensinar nessa noite que aquilo que temos nas nossas mãos é suficiente para que Ele possa, a partir do que tenho nas minhas mãos, realizar um grande milagre na minha vida. Um grande milagre na sua vida. Um grande milagre na vida daqueles que estão ao nosso redor. Aquilo que eu tenho na minha casa, aquilo que eu tenho ainda, aquilo que resta ainda no meu espírito. Sabe, às vezes um casal que está a ponto de se separar, e há tantas coisas, tantas mágoas, tantos ressentimentos, eles procuram o pastor de casais, e eles sentam, e o pastor talvez pergunte, olha, o que vocês acham sobre os próximos anos? Não tem mais como. A gente tem mágoa, a gente tem ressentimento, a gente tem feridas, a gente tem tantas coisas carregando na nossa alma, que é impossível continuar casado. Mas tem alguma coisa que você tem de positivo com relação ao outro? E ele diz, não, eu tenho uma admiração. Sabe, uma admiração é suficiente para restaurar um casamento. Uma porção de fé, uma porção de esperança, uma porção de reconhecimento, uma porção de tolerância, uma porção de alegria, uma porção de vigor, uma porção de coragem, é suficiente para mudar a história da sua casa, da sua família, do seu trabalho, da sua empresa. A nossa tendência natural, meu querido, é olhar para a nossa realidade e sempre ver aquilo que falta. Ver o que falta. Ver o que nós não temos. O que precisamos. Às vezes, quando a gente chega na igreja e a gente começa a adorar, começa a orar, começa a aclamar o Senhor, a gente já apresenta ao Senhor aquilo que nós precisamos. Às vezes começamos o nosso período de 21 dias de jejum, já apresentando ao Senhor uma lista de tudo aquilo que eu tenho como necessidade. Necessidade para os meus filhos, necessidade para a minha casa, necessidade financeira, necessidade física, saúde. Coisas que faltam na minha vida, para que eu possa de fato ser mais plena, para que eu possa ser mais crente, para que eu possa ser mais frutífero. Nós queremos muitas vezes que Deus faça algo por nós. Nós queremos que Deus faça milagres, que o Senhor venha com intervenções sobrenaturais nas nossas causas, mas sem considerar dar a Ele algo. Nós somos muito apegados àquele texto que diz que o Senhor chama à existência aquilo que não existe. Quem conhece esse texto? Nem todos conhecem esse texto. Há um texto na Bíblia que diz que o Senhor chama à existência aquilo que não existe. É bom orar assim, né? É fervoroso orar. Senhor, em nome de Jesus, faz aqui nesta casa, faz aqui nessa empresa, faz aqui no meu corpo. Senhor, chama a existência a saúde que não existe, o vigor que não existe, a alegria que não existe. Glória a Deus, porque eu creio nessa palavra. Mas muitas vezes o Senhor diz, eu posso fazer algo a partir do nada, mas há algo nas tuas mãos também que eu quero usar para fazer um milagre. Existe algo em você, existe uma porção de fé, uma porção de coragem,
uma porção de ousadia, uma porção, sabe, de iniciativa, uma porção de vigor, uma porção de inteligência. Às vezes nós queremos que o Senhor faça algo, mas a gente não está disposto a entregar nada para Deus. Senhor, faz alguma coisa. Aí Jesus encontra aquele homem que está lá, coxo, há 38 anos, e o Senhor diz para ele: levanta, toma o teu leito e anda. E aí quem passa por perto diz: nossa, Jesus é tão insensível, né? Mas Jesus sabia que existia algo naquele homem, que era a vontade de voltar a andar. Era a vontade de sair daquela condição. Às vezes, meu irmão, nós estamos numa condição que nós não temos nem vontade de sair dela. E a gente quer que o Senhor opere literalmente o querer e o efetuar em nós. O querer e o efetuar. A gente quer que o Senhor coloque a vontade e a vontade de fazer. Ah, Senhor, eu não tenho mais vontade de estar casada. Senhor, muda o meu coração. Oh, meu querido, tem hora que Deus não tem que mudar o seu coração. Deus tem que mudar a sua conduta. Porque a obediência é diferente de sentimento. Ninguém obedece por sentir alegria em obedecer. É bom? Não, pergunta para o seu filho se ele tem a maior alegria de te obedecer, principalmente quando ele está sendo contrariado na vontade dele. Nem nós adultos, que dirão uma criança. Tem criança que fala assim: eu estou fazendo porque você está mandando, mas por dentro eu não estou fazendo. Eu vou sentar, mas por dentro eu estou em pé. Às vezes, quando tem muita gente na igreja, aqueles movimentão, assim, a gente fala: irmãos, procura lugar para sentar. Irmão, procura lugar para sentar. E a gente fica lá atrás, em pé, olhando assim: eu não vou sentar, eu quero ficar em pé. Nós somos resistentes a dar. Nós queremos que Deus faça as coisas. Mas eu quero te dizer nessa noite que a matéria-prima para o milagre pode estar aí diante dos seus olhos, nas suas mãos, dentro da sua casa, dentro do seu coração. A matéria-prima para um milagre pode estar aqui, ó, na sua mente. Pode estar dentro do seu guarda-roupa. Pode estar na sua despensa. Pode estar lá no seu currículo, escondido num curso que você fez, que você nem se lembra mais. O seu milagre pode estar numa conversa, numa predisposição para a mudança. Lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 10, só para te trazer um exemplo, um outro exemplo disso na Bíblia. Fala sobre a viúva de Sarepta. Elias, aliás, encontra com essa mulher e diz assim: então, Elias se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscar, ele chamou e disse: traz também um bocado de pão na tua mão. E ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, eu não tenho nada cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. Elias lhe disse: não temas, vai, faz o que disseste, mas primeiro faz um bolo para mim e traz para eu comer. Poderia ser uma coisa estranha, né? Ela fez. Depois, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aquela mulher, ela fez o que o profeta disse para que ela fizesse. E baseado na palavra do profeta, ela creu e recebeu o milagre. O texto diz: foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo o que? A palavra do Senhor, por intermédio de Elias.
Queridos, há uma palavra de Deus com relação às nossas necessidades, com relação às nossas causas, com relação à nossa escassez, aos nossos problemas. Tudo aquilo que apresentamos ao Senhor em oração, Ele toma aquela causa e Ele tem uma palavra com relação à sua necessidade. Agora, entre a palavra e o cumprimento dela, existe uma atitude sua. E essa atitude não é baseada naquilo que você sente, mas é baseado na obediência, no seu ato com relação à palavra que você recebeu. A sua entrega. 2 Reis capítulo 4, um outro texto, já com Eliseu. Você já conhece, há um tempo atrás eu preguei sobre isso. Certa mulher, das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido morreu, tu sabes que ele temia o Senhor. E chegou aqui credores para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. E Eliseu lhe perguntou: o que eu hei de fazer? Querida, aquela mulher poderia dizer assim: faz uma vaquinha entre os profetas e paga a minha conta. Porque o meu marido era profeta. Será que não tem um sindicato dos profetas aí? Uma associação dos profetas? Uma caixinha dos profetas para me ajudar? Meu marido ficou endividado. Sabe, queridos, um dos nossos problemas é achar que nós temos direitos. E às vezes, ao invés de buscarmos em Deus, buscamos os nossos direitos. E aí, perdemos a oportunidade de vivermos milagres. E milagres sempre vêm, ou sempre se manifesta, além das nossas necessidades. Vai ver o que Deus fez. Aquela mulher que só tinha uma porção de farinha e uma porção de azeite. Era só para aquele dia, para ela e o filho dela. Eles iam comer e iam morrer. Esperar a fome vir e matá-los. Mas a partir da palavra do profeta, até que veio a chuva, e até que veio novamente farinha e provisão sobre a casa deles, eles comeram e ficaram fartos. Esse texto que nós lemos, aquela mulher disse assim: olha, eu não tenho nada em casa. A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite, senão uma vasilha. A partir daquela vasilha, aquela mulher resolveu todos os problemas que ela tinha. Porque o problema dela não era só necessidade. O problema dela é que os filhos seriam vendidos. Ela tinha dívida, tinha necessidade, tinha fome, ela tinha muitos problemas. Ela era viúva, ela não tinha como resolver. Mas aquela atitude, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Aí vem o profeta de novo e diz: então, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, entra, fecha a porta sobre ti e os teus filhos, e começa a deitar azeite em todas aquelas vasilhas. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai pegando as vizinhas emprestadas e vai enchendo. Partiu, pois, dele, fechou a porta, e chegavam as vasilhas e elas enchiam. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega mais aqui com uma vasilha. Ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Não tinha mais nada nas mãos. Não tinha mais nada em casa. Aí o milagre cessou. Milagres acontecem a partir daquilo que você tem na sua casa. Milagres acontecem a partir daquilo que você tem nas suas mãos. Milagres acontecem a partir daquilo que você tem dentro de si. Sabe, queridos, nós precisamos entender que somos homens e mulheres de talentos, de inteligência, de capacidade, de habilidades. O problema é que nós não cremos nisso. A gente subestima. Nós nos subestimamos diante daquilo que Deus colocou em nós. Nós acreditamos muito mais naquilo que nós não temos do que naquilo que temos. Eu acredito que todos aqui, sem nenhuma exceção, têm inteligência suficiente para ser muito mais do que aquilo que você é. Para fazer muito mais do que aquilo que você faz. Para conquistar muito mais do que aquilo que você conquista. Você tem vigor, você tem saúde. Você tem inteligência, você tem habilidade, você tem dons espirituais. Você tem capacidade de adquirir novos conhecimentos.
Nós temos liberdade, mesmo que o nosso país tenha suas complicações espirituais, políticas, mas nós vivemos num país de oportunidades. Nós vivemos num país onde nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Mas, às vezes, a gente não acredita naquilo que temos nas nossas mãos. Será que a gente vai esperar a escassez ser completa para tomar uma atitude com relação àquilo que temos em nossas mãos? O que nós fazemos quando temos uma necessidade? Pergunte para o irmão, o que você faz quando você tem uma necessidade? Sabe? O que eu faço quando eu tenho uma necessidade? Às vezes, a primeira coisa que eu faço é colocar no grupo do WhatsApp. Eu faço parte de um grupo lá em Penedo, no WhatsApp, de moradores de Penedo. Eu não sei porque que eu entro nesses grupos. Aí eu queria entrar em um, me colocar em 4. É o cachorro que está perdido, é a pessoa que precisa de uma geladeira, é a pessoa que precisa de um emprego, é o outro que, sabe, o pneu do carro furou e não tem mecânico. É uma coisa assim. Às vezes, no meio da noite, aparece uma situação e fala, oh, Jesus, por que eu entrei nesse grupo? Mas eu não quero sair também, né? Porque eu sou moradora, eu faço parte daquele lugar. Então, eu tenho que estar inteirada nos assuntos. E aí, eu fico vendo quanto de gente que põe suas necessidades ali. Eu preciso de uma geladeira, eu preciso de um fogão, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Olha, alguém aqui tem cobertor para... Alguém aqui tem... Todo o tempo. E aí vem também as necessidades. Todo mundo coloca suas necessidades no grupo do WhatsApp. Tem gente que nem liga mais para aquilo. Já silenciou, já arquivou, já calou, já bloqueou. Por quê? Porque nós temos uma cultura, assim como nós temos a cultura da insuficiência, nós também temos uma cultura do assistencialismo. Nós achamos que todo mundo tem que fazer alguma coisa por mim, pela minha necessidade. Eu tenho uma necessidade, eu preciso mobilizar pessoas para me ajudar a superá-las. Eu tenho que comunicar. Quanto mais eu comunicar as minhas necessidades, mais elas serão supridas. Exemplo disso são as vaquinhas. Quanto mais pessoa entra nas vaquinhas, mais o meu problema tem chance de ser solucionado. Eu não estou falando nada contra. Eu estou falando sobre a mentalidade que temos de responsabilizar as pessoas pelas minhas necessidades. Só que é o que a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Então, tem mentalidades, tem práticas que levam a uma mentalidade. E uma mentalidade gera uma cultura. Você consegue entender esse processo? Tem pessoas que têm práticas, têm comportamentos, têm atitude. Aprendeu assim. Aquele comportamento gera uma mentalidade. E aquela mentalidade gera uma cultura. Eu lembro que, quando eu era criança, nem sei se tem mais isso, mas eu já morei em apartamento, já morei em condomínio, já morei em casa, mas não tinha WhatsApp, não tinha telefone direito, aquela coisa assim. Mas era engraçado, porque você precisava de principalmente apartamento, né? Você precisava de açúcar, café já é mais difícil hoje, né? Mas açúcar, farinha, ovo, qualquer coisa. Você chegava na vizinha. Eu me lembro, que eu não sei aonde que eu morei, eu me lembro disso claramente, que geladeira não era uma coisa comum. Então, eu lembro que tinha uma vizinha que todas as vezes ia buscar gelo na minha casa. Aí ela pedia uma forminha de gelo. E a gente dava a forminha de gelo para ela. Então, era uma coisa tipo assim, eu estou fazendo um bolo, acabou o ovo. Você tem um ovo para me emprestar? Para emprestar não, né? Que era dado. Então, a gente aprende um pouco essa mentalidade de compartilhar com o outro a nossa necessidade. Só que tem pessoas que geraram isso. Então, a gente acha que, de fato, se eu estou numa igreja deste tamanho e eu preciso de algo, eu posso bater lá no Pratico Esperança e dizer, eu preciso de remédios, eu preciso de um médico, eu preciso de um advogado. Uma igreja desse tamanho, é possível que não tenha um advogado que possa tomar minha causa e não cobrar nada por isso. Eu tenho um primo que é político. Eu preciso de um emprego, eu vou procurar esse meu primo, porque ele tem obrigação. Eu tenho alguém na minha família que é rico. Quando eu preciso de alguma coisa, ele tem a obrigação de me ajudar e pagar o meu aluguel. Então, nós temos um pouco essa mentalidade de quando eu tenho uma necessidade, quanto mais eu compartilho dela, mais eu tenho chance
de ter a minha necessidade suprida. Isso vira uma cultura. Agora, nós podemos tornar as nossas necessidades conhecidas para as pessoas que nos cercam. Mas eu também posso tornar a minha necessidade conhecida ao Senhor por meio da oração. Oração. E a oração, ela funciona muito mais do que o seu primo rico. A oração te traz uma resposta muito mais absoluta do que um parente político. A resposta de Deus a uma oração que você faz, ela supre uma necessidade sem cobrar nada em troca. Você não fica devendo favor para Deus. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus cheio da graça, da misericórdia e da compaixão. Por que orar quando eu tenho uma necessidade? Pergunta para o teu irmão, por que orar quando você tem uma necessidade? Por que orar é melhor do que falar para o outro a necessidade? Porque se você orar, meu querido, preste atenção, isso é muito importante. Se você orar, Deus vai lhe mostrar algo único que existe em sua casa. Deus vai te mostrar. Quando você ora, Deus mostra. Quando você ora, Deus revela. Se você orar, Deus vai mostrar algo único que existe na sua casa, que existe à sua disposição, nas suas mãos, no seu currículo. Ele vai usar algo que só você tem para abençoar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Há algo único em você. Diga para o teu irmão, há algo único em você. Há algo único no seu currículo, meu querido, que se você colocar ali naquele seu currículo, o seu emprego vai sair, você vai ser promovido, você vai ser abençoado. Ah, apóstolo, mas eu nem sei o que tem. Deus vai te mostrar. Aí é com Deus. Mas você precisa entregar. A oração encharcada de fé, diga encharcada de fé. A oração encharcada de fé é a sua oração, não de alguém que tem mais fé que você. Porque a gente tem uma mania de achar que todo mundo tem mais fé que a gente. Ah, eu vou pedir para fulano, porque eu vejo ele no monte todo dia. Eu vejo ele postando tanta coisa. Ele tem uma fé genuína, a minha não. Você vai ter uma fé genuína quando você começar a usar a sua fé. Há muitos anos atrás, eu tinha um bloqueio, mas só que você não acredita que era um bloqueio, mas quem me conhece há muito tempo sabe que eu tinha um bloqueio. A última coisa que eu queria nessa vida era dirigir. Eu tinha medo, eu tirei carteira, mas eu fiquei muito tempo sem dirigir, eu passei um trauma. Um sujeito buzinou atrás de mim, eu estava grávida, ele começou a falar para mim um monte de coisa, eu estava vindo para a igreja. Ele abriu o vidro e começou, vai para o tanque, seu lugar é não sei o que lá. E eu grávida, eu comecei a chorar. Joel viajando para Israel. Eu cheguei até aqui na igreja. Encostei o carro lá atrás. Dei a chave para a mão de alguém, que eu não me lembro quem. E falei, eu nunca mais quero dirigir na minha vida. Me levaram para casa de volta e eu passei muitos anos sem dirigir. Eu tinha um trauma. Um dia uma pastora, amiga minha, nós fomos lá para Ribeirão Preto. E ela que levava a gente para os lugares. O marido estava com o carro e ele tinha umas coisas lá para fazer na igreja, e ela colocava a gente no carro, vamos embora, vamos levar, para almoçar, para... Aí eu virei para ela e falei assim, Mônica, ora por mim antes de eu ir embora. Eu queria muito dirigir, eu tenho carteira, mas eu não consigo dirigir, eu não gosto de dirigir, a última coisa que eu quero nessa vida é dirigir. Aí ela, antes de ir embora, eu já ia embora, a gente ia sair de noite, ela, vem cá, vamos orar. Aí ela orou, fez uma oração simples, mas uma oração muito assertiva. E aí, quando eu vim, entramos no carro, e o pessoal, alguém veio dirigindo, e aconteceu algo diferente naquele dia. Porque eu vim pensando no carro, sobre comprar um carro. Eu tinha um bloqueio, aliás, uma dificuldade, que é a tal da marcha. É uma coisa que impede todo mundo de dirigir, pelo menos as mulheres. Quem aqui, as mulheres, detestam marcha? Eu não consigo ouvir. Ouve a marcha. O que ouve a marcha, gente? Que negócio de ouvir marcha. Está pedindo a segunda, pedindo a terceira. Eu não sei o que ela está pedindo, não está falando nada comigo.
E eu tinha uma dificuldade, foi isso que aconteceu. Morreu o carro e eu não conseguia botar marcha nenhuma, né? Eu não ouvia que marcha que era, aquela surda. E aí eu disse, Deus, o que eu preciso para dirigir? E aí o Espírito Santo. Eu falei, Joel, como um carro não morre? Ele falou para mim assim, automático. Eu falei, então Deus, é esse carro que eu quero. Aí eu falei para ele assim, aí não morre mesmo, nem na subida. Nem naquele morro da sua mãe. Lugar nenhum, ele não vai morrer nunca, não vai morrer nunca. E se eu tirar o pé, não morre. E se ele não morre? Eu falei, então é esse carro que eu quero. Aí eu fiz as contas, quanto que eu tinha por mês para pagar um carro nesse padrão, né? Aí cheguei aqui, tinha um irmão da igreja, ele está de férias até. E falei, ele vendia carro. Eu falei assim, o que eu compro podendo pagar R$600 por mês? Aí ele me falou o que eu comprava. Eu falei, mas tem que ser automático. Aí naquela semana apareceu o carro. Mas olha só, comprou o carro. Uma Pajero minúscula. Sabe aquela pequenininha? Bem pequititinha, velhinha. Mas não morria. Eu levava as crianças na escola, e ela não morria. Eu falei, meu Deus, eu subi o morro, descia o morro, e ela não morria. Parava no sinal, olhava vidro aberto, vidro fechado, ninguém me xingava. Eu fiquei muito feliz com aquele carro. Sabia estacionar, porque ele era minúsculo. Tudo bem que os meninos me ajudavam. Era muito engraçado, porque... não, isso foi depois com um carro grande. Mãe, tem uma vaga na ponta. Eu só queria vaga na ponta, porque eu não sabia fazer aquela balizazinha, né? É baliza que chama, né? Fazer assim, eu não sabia. E aí, eu comecei a dirigir, para lá e para cá e tudo mais, esse carrinho pequeno. E aí, eu tive que vender esse carro. E o Joel falou, agora você vai dirigir o meu carro. Eu falei, meu Deus, era um Fusion. Eu falei, ele é muito grande, onde que eu vou fazer com esse carro? Eu não consigo dirigir. Aí, nasceu o Zac. E aí, a gente tinha um carro, eram 4 filhos. E aí, o Joel comprou uma Carnival. Sabe a Carnival? Cabe 4, é para 7 pessoas. Eu falei, meu Deus. Aí um dia ele vendeu, eu tive que dirigir aquele carro. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com essa van? Era uma van, eu parava. Mas aí eu comecei a ficar boa no trânsito. Eu corria, eu gosto de correr na cidade. Joel fala, você é doida, você gosta de correr na cidade e você não corre muito na estrada, porque na estrada eu não enxergo muito bem. Então, depois dos 50, eu tenho que ficar focando a luz. Mas na estrada não, porque eu era mãe de 4 filhos e idade escolar. Então, meu querido, eu fazia isso aqui, eu ia lá para a vila, e da vila eu ia para o futebol, e do futebol eu ia para o ângulo, e eu fazia essa cidade, meu sogro falava, Silvia, fulano de tal do táxi viu você hoje, e tal. E eu falei, e o dia que os meninos me ajudavam. Mãe, tem uma vaga ali, tinha que ser só na ponta, porque o carro era grande demais. E aí, quando eu paro, homens, não faça isso. Eu ia parar o carro, mas eu fui ficando melhor, né, no trânsito. Quando eu ia parar o carro, ele era muito grande, e os homens, quando você vai estacionar, o que ele faz? Cruza os braços e fica assim, olhando. Junta uns 3, 4 e fica olhando para ver se a gente vai conseguir botar na vaga ou não. Irmãos, o dia que eu consegui, ficou bonito, eu tirei foto. Botei em tudo quanto é grupo da família. Mostrei para o Joel, falei, consegui fazer. E foi uma libertação. Foi tão especial o dia que eu peguei a Dutra a primeira vez. Aí foi o Joel atrás de mim, porque eu ia morar em Penedo. Eu falei, meu Deus, eu nunca peguei a estrada. Como que eu vou fazer com essa banheira na estrada e caminhão? Eu não vou poder passar caminhão, vou ter que ficar atrás do caminhão. E o medo de passar o caminhão. E aí fui. Hoje, irmãos, eu já fui para Curitiba, já fui para Maringá, já fui para tanto lugar. Eu entro no carro e vou embora, para onde quiser. Mas Deus me deu uma palavra. Naquele dia que eu vim lá de Ribeirão Preto para cá, que eu comecei a gerar isso, Deus falou comigo, uma palavra. Eu não sei se você acredita nisso, mas Deus falou comigo, eu acredito. Essa oração que você recebeu hoje tem validade, tem prazo de validade. Se passar dele, você vai precisar receber oração de novo. Tinha validade. Se eu não fizesse aquilo naquele momento, então eu sentia no meu espírito que eu tinha que chegar, que eu tinha que comprar o carro, que eu tinha que começar a dirigir, que eu não podia recuar. Era o meu ato de fé com relação ao que eu tinha recebido de Deus. Eu tinha, irmãos, quantas vezes, quem me conhece há mais tempo sabe disso,
Joel viajava para Israel, Joel fazia viagens longas, de muito tempo. Eu tinha o carro na garagem. Eu ficava pedindo carona para os irmãos aqui da igreja. Meu sogro me trazia. Eu ficava esperando, com 4 filhos. Ficava esperando alguém para me levar, alguém para me buscar. Porque eu não tinha coragem de pegar o carro e dirigir a carteira e tudo. Hoje, meu Deus, todos os dias eu dirijo. O dia que eu não dirijo, eu falo, ai Senhor, obrigado porque eu não dirijo. Hoje, não dirigi hoje. Porque eu fico cansada com isso, mas eu sei que Deus moveu algo, o Senhor fez algo, foi algo sobrenatural. Fé não é só você esperar que alguém faça alguma coisa por você, mas é você se mobilizar diante daquilo que Deus fez por você. Eu contei esse testemunho, nem sei por que entrou nesse assunto, mas eu já orei por tantas mulheres que tinham bloqueios na área de oração, na área de direção. Eu já orei por, eu não sei quem foi aqui, eu acho que alguém, deve estar até aqui na igreja, que ela reprovou na prova de trânsito, não sei se foi 4, 5 ou 6 vezes. Mas reprovou foi muitas vezes. Aí um dia eu contei esse meu testemunho, ela pediu para mim, apóstolo, eu vou fazer essa semana. E aí eu orei por ela, apóstola, eu passei, eu estou dirigindo. Eu falei, agora compra seu carro. Porque ele não dirige carro do marido. Porque se você encostar em algum lugar... Eu falava isso para o Joel. O dia que eu comprei meu carrinho lá, o Pajerinho pequeno, velhinho e tal, eu falei, eu quero um carro para mim. Porque se eu encostar ele na parede, se eu encostar na muretinha, você não vai reclamar, porque o carro é meu, em nome de Jesus. Porque dirigir o carro do marido dá um medo danado. Porque qualquer coisinha que você faz, parece que atrai. Eu já orei por muitas mulheres. Eu já orei, fala Deus. Oh, mas meu marido nunca foi rígido tanto assim como ele reclama. Eu sei que ele reclama, mas ele me deixa dirigir. Agora, sabe, queridos, o que eu estou dizendo isso é porque há muitas pessoas que recebem de Deus milagres, mas ele não atua naquilo que Deus liberou sobre a sua vida. A oração encharcada de fé, ela libera um facho de possibilidade dentro do seu espírito, para que você possa fazer algo com aquilo que você tem. Deus quer que você faça algo com aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Às vezes sabe, uma coisa, como eu dei esse testemunho, que talvez seja para alguém aqui necessário hoje. Eu já orei por mulheres estéreis, que hoje são mãe de muitos filhos, não é nem de um só, não. Tem 2, 3, 4 filhos. Eu já orei por mulheres que não dirigiam, e hoje dirige. Eu já orei por uma que hoje ela trabalha de Uber, motorista de Uber. E ela morria de medo de dirigir. Eu já orei por mulheres que a última coisa que ela queria na vida era ver o marido. De tão ferida, e de tão magoada, e de tão traída que foi. E hoje, são mulheres apaixonadas, casamentos restaurados, restituídos. Então, sabe, quando você termina um tempo de oração, um tempo de jejum, um tempo de monte, um tempo de clamor, você desce daquele momento, você sai daquela presença do Senhor, e de repente Deus traz a você uma ideia, um rema. Como eu te disse, eu recebi uma oração lá em Ribeirão Preto, no término de uma conferência, e no meio do caminho Deus foi falando comigo. Coisa simples, talvez você diga, apóstolo, isso aí é uma coisa tão natural, mas pode ser um gigante para alguém. Era um gigante para mim. Porque todo lugar que eu ia, meu marido tinha que me levar e ficar esperando eu terminar as coisas. A nossa vida era uma vida, sabe, cheia de limitações por causa disso. Ele viajava e ficava preocupado, como que você vai fazer para resolver as coisas? Muitas vezes nós temos gigantes que basta uma atitude nossa para que ele caia. Eu recebi aquela palavra e eu vim gerando algo no meu espírito para que aquela palavra pudesse se cumprir, para que o milagre pudesse acontecer. Sabe, queridos, a criatividade de Deus liberada sobre a sua vida pode realizar infinitamente mais do que você tem pedido ou pensado. Alguns chamam de insight.
Outros chamam de rema, um mais crente. Um pentecostal fala que é uma revelação. Alguém pode falar assim, eu tive uma ideia. Alguém do mundo corporativo pode dizer, Deus me deu uma estratégia. Eu não sei que nome você vai dar. Mas eu sei que quando você encharca o seu coração de fé, aqui dentro, algo se torna possível. Milagres se tornam possíveis. Aquele menino, quando chegou diante de Jesus, com aquele pão, com aquele peixe, olha, ele sabia que ele, naturalmente falando, ele não podia fazer nada. O que eu vou fazer com isso? Mas ele sabia que nas mãos do Senhor Jesus, um milagre podia acontecer. Há algo nas suas mãos, há algo dentro da sua casa, há uma habilidade que você tem, há algo que você já aprendeu a fazer na sua vida em algum momento, e que vai fazer com que a partir da entrega que você fizer, o milagre da provisão venha sobre a sua vida. Faça uma entrega, meu irmão, em nome de Jesus, faça uma entrega. Faça uma entrega. Uma entrega não por constrangimento. Não, uma entrega não é por desespero. Uma entrega é por confiança. Nós precisamos aprender que nós não precisamos barganhar com Deus. Ah, Senhor, eu vou te entregar isso se o Senhor fizer isso por mim. Não. Quando eu entrego, eu estou confiando a Deus aquilo que eu não posso fazer. A entrega é um ato espontâneo, mas não é sem propósito. É espontâneo. Ninguém vem aqui, sabe, constrangido em trazer uma oferta. É espontâneo. Você vem se você quiser. Você põe quanto você quiser no seu envelope. Você faz um pix de quanto você quiser. Ninguém aqui estabelece um valor. O dízimo é diferente. O dízimo é 10% daquilo que a gente recebe. E ele tem um propósito específico. Basta que você vá na Bíblia e leia. Ai, mas eu vou buscar lá na internet o que fulano diz sobre o Antigo Testamento ou o Novo Testamento. Faz o que você quiser com a sua crença. Eu faço o que eu quero com a palavra que é revelada sobre a minha vida. E eu vou desfrutar da palavra que eu creio. Porque eu me torno refém daquilo que eu creio. Tem pessoas que são reféns da pobreza, da miséria e da ruína. Porque fica buscando uma justificativa para roubar Deus. Para viver da mendicância. Então, quando você sai do seu lugar, vem trazer uma oferta, quando você faz um pix da sua casa aqui, quando você traz uma cesta básica, quando você faz alguma coisa para o Senhor, meu querido, quando você faz uma entrega, ela é espontânea, você não é obrigado a dar. Mas, ao mesmo tempo, ela é espontânea, mas não é sem propósito. Ninguém sai da sua cadeira, ninguém pega um pix para fazer. Ninguém pega o QR Code e faz uma oferta falando assim, estou fazendo assim, despretensiosamente. Não, tem um propósito. Eu faço porque eu honro a Deus, porque eu amo ao Senhor, porque eu sirvo ao Senhor, porque eu creio que o Senhor abençoa toda a semeadura que eu faço. Ponto. Essa é a minha crença. Essa é a minha fé. Esse é o meu testemunho. Cada um aqui tem o seu. A entrega não pode ser por constrangimento, mas ela precisa ser intencional. Diga, não é por constrangimento, mas é intencional. Quando eu faço uma oferta, eu faço com uma intenção. Quando eu faço o meu dízimo, quando eu trago o dízimo na presença do Senhor, é uma intenção. Às vezes eu tenho uma causa, eu boto um nome naquela causa. Às vezes é uma cirurgia, às vezes é a viagem de alguém, às vezes é uma coisa que eu quero comprar, uma coisa que eu quero vender, uma coisa. Quer dizer, você dá um nome. Às vezes é por alguém que você está orando, para que alguém saia de um vício, para que alguém que vai passar por uma cirurgia, e que aquela cirurgia corra bem. Eu não sei qual é a causa, mas existem semeaduras que fazemos com um nome. Eu costumo dizer isso quando você vai fazer uma oferta. Dá um nome para a sua oferta. Dá um endereço para a sua oferta. Agora eu entrego, como fez aquele menino, entregou para Jesus os 5 pães e 2 peixes. Como aquela viúva de Sarepta que entregou o bolo para Elias. Como aquela mulher que acreditou na voz do profeta Eliseu. Eu creio, meu querido, que eu entrego porque eu sei para quem eu estou entregando. Eu entrego porque eu confio em quem está recebendo. E eu entrego porque eu creio. Diga, eu entrego porque eu sei para quem eu estou entregando. Eu entrego para o Senhor.
Eu sei que pessoas administram. E glória a Deus, porque nessa igreja as pessoas que administram são pessoas idôneas. Pessoas que caminham conosco há praticamente 30 anos. E que não têm mácula na sua vida nesta área. Glória a Deus. Porque a gente ouve tantas histórias por aí. E nós temos uma equipe que é confiável. Nós temos uma equipe que é íntegra. Nós temos uma equipe que é fiel. A começar pelos seus próprios dízimos e ofertas. Então, eu entrego porque eu sei em quem ou para quem eu estou entregando. Eu entrego porque eu confio no Deus que está recebendo. Ah, apóstolo, mas Deus recebe porque Ele sabe que eu estou ofertando por causa dEle. Eu não estou ofertando porque tem uma necessidade na igreja. Às vezes sim. Às vezes eu entro numa campanha, eu entro num desafio, porque eu me sinto pertencente àquele ambiente. Sabe? É como quando você vai para o Natal, na casa de um parente, e aí divide ali o valor, e você vira e fala assim, não, eu nem vou, porque eu não vou participar desse valor. Aí vai falar, pô, você não está se sentindo nem parte da família, nem uma Coca-Cola você pode levar? Tem gente que se sente constrangido se levar algo. Agora o outro diz, não, é claro que eu quero levar algo, porque eu quero participar. Eu quero chegar cedo antes de todo mundo, eu quero ajudar no término, eu quero fazer a mesa, eu quero levar uma coisa a mais. Por quê? Porque quanto mais eu me sinto participante, quanto mais eu me sinto pertencente de algo, mais eu quero colocar a minha marca ali. Mais eu quero me entregar ali. Eu quero que as pessoas me vejam, eu quero que as pessoas saibam que eu estou dentro daquele projeto. Então eu entrego porque eu confio em quem está recebendo, eu entrego porque eu creio. A entrega dos pães e dos peixes para aquele menino nos ensina duas coisas e eu quero caminhar para o final dessa palavra. Primeira delas, diante de uma grande necessidade ou de um grande problema, saiba a quem você recorre. Hello? Você não entendeu. Diante de uma grande necessidade ou de um grande problema, eu preciso saber a quem recorrer. A quem recorrer. A quem você recorre quando você tem grandes desafios, grandes problemas na sua vida? A quem eu recorro determina solução ou caos. Você já teve um momento muito crítico na sua vida e você procurou a pessoa errada? Você procurou uma pessoa que ao invés dela te ajudar a resolver o problema, ela te ajudou a afundar mais. E você percebeu, meu Deus, eu acho que eu fiz a escolha errada. Existem pessoas que têm o dom de amplificar problemas e outras pessoas que têm o dom de solucionar problemas. Aquele menino não sabia o que fazer diante de uma multidão sem comida. Mas a sua atitude foi de alguém que tinha na mente o seguinte: se eu entregar para Jesus o que eu tenho, Ele vai saber o que fazer. Ele tem solução para esse grande problema. Escolha a pessoa certa para você confiar os problemas que você enfrenta. Alguns discípulos sugeriram dispensar o povo para que cada um cuidasse dos seus problemas. Mas aquele menino decidiu entregar o que ele tinha, porque ele considerou suficiente o que ele tinha na sua bolsa para resolver os problemas que ele nem tinha nada a ver com eles. É difícil você encontrar pessoas assim. Mas o Senhor tem chamado você para ser alguém que resolve problemas, que tira pessoas do caos, pessoas que têm uma porção na sua vida suficiente para que milagres aconteçam. Eu termino essa palavra dizendo para você: não subestime o que você tem. Não subestime o que você tem. Não subestime o seu talento. Não subestime a sua habilidade. Não subestime um conhecimento que você tem. Não subestime uma experiência que você viveu. Apóstolo, foi uma experiência traumática. Não subestime uma experiência que você viveu.
um luto que você passou, uma situação que você viveu. Não subestime nem mesmo uma experiência traumática, um abuso sofrido na sua adolescência, uma separação, um divórcio, uma traição, uma enfermidade que você enfrentou, um câncer que você venceu. Não subestime o que você enfrentou na sua vida, porque aquilo que você enfrentou e aquilo que você superou é suficiente para encorajar outros a enfrentarem e superarem e vencerem. Nas mãos de Jesus, o que você tem é suficiente, não apenas para você ser feliz, mas é suficiente para abençoar, suprir, inspirar outras pessoas. O menino entregou, os discípulos repartiram aquilo que tinha para ser dividido, mas Jesus operou o milagre. Quem fez o milagre? Jesus. Mas Jesus deu uma ordem para os discípulos: alimente o povo, alimente essas pessoas. Com o que eu vou alimentar? Com o pão que alguém entregou. Sabe qual é o problema, querido? É que às vezes nós não atentamos para a ordem das coisas. A gente quer fazer o que Jesus faz, a gente não quer fazer o que o menino fez, e a gente resiste o que os discípulos tinham que fazer. A gente faz uma confusão, porque a gente acha que a nossa vontade é mais clara, é melhor do que a vontade de Deus. A gente acha isso, irmãos. A gente acha que o que eu tenho de conhecimento é muito mais real do que aquilo que Deus tem. Então, às vezes, a gente gasta muito tempo brigando com Deus, resistindo Deus. E Deus diz para você: entregue. Você diz: não, eu não quero entregar, eu quero dividir. Faz tal coisa. Você diz: não, mas eu não quero fazer tal coisa, eu quero fazer outra. Jesus orou. Jesus pediu um milagre. E disse para os discípulos: vai lá agora e alimente o povo. O problema é que às vezes nós queremos fazer as coisas na força da nossa razão, na força da nossa persuasão, na força do nosso intelecto. Nós queremos argumentar com o Senhor dizendo que nós não temos o suficiente. E nós perdemos grandes oportunidades com Deus de vivenciarmos milagres. Sabe por quê? Porque nós retemos muito mais do que entregamos. Essa igreja é uma igreja de entregas. Nós não escolhemos ser assim, mas o Senhor nos ensinou assim. Nós não começamos com essa intenção de sermos uma igreja de entregas. Mas desde o início, o Senhor trouxe pessoas com o coração de entrega. E o Senhor, sempre que Ele quis fazer algo na igreja, Ele pediu a nós que entregássemos o mais precioso que tínhamos. O Senhor nos ensinou assim. Tudo começa por uma entrega. Tudo começa, todo milagre começa com uma entrega. Então, meu querido, o que Deus quer fazer e falar com você nesta noite? Que o que você tem nas mãos, em casa, seu intelecto, dentro de você, sua experiência de vida, não sei o que, mas o que você tem é suficiente para que você vivencie milagres e leve outros a viverem milagres. Mas você precisa fazer algo: entregar. Não retenha. Ah, isso aqui é só para a minha carreira, para a minha profissão. Ah, isso aqui é só... Não. Coloque nas mãos do Senhor. Sua profissão, sua carreira, sua inteligência, suas habilidades, seu coração generoso, sua bondade, suas experiências, sejam boas ou ruins, entregue seus talentos, tudo aquilo que você sabe fazer, entregue para o Senhor e diz: Deus, usa-me nesta terra. Alguém precisa daquilo que você tem nas mãos. Faça uma entrega. Feche os teus olhos, eu quero orar com você.
Eu quero orar por você hoje. Por duas coisas. Se coloque de pé, por favor. A primeira delas é a sua entrega a Jesus. Nada acontece conosco se não partir de uma primeira entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo mais Ele fará. Entrega. Entrega os teus sonhos, o teu futuro. Desculpa, querido, até o seu passado. Você não pode fazer mais nada por ele. Entrega. Entrega a sua vida a Jesus. Não é só aceitá-lo como Deus. É entregar a sua vida a Jesus. Como seu Senhor, como seu Salvador. Como seu mestre, como aquele que cuida da sua vida. Entrega. A primeira oração que nós vamos fazer nessa noite é uma oração de entrega. Feche os seus olhos e repita comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida a Ti. Eu creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu tenho pedido ou pensado. Eu não tenho poder de transformar a minha vida, mas o Senhor tem. Eu sou pecador. Eu não posso me perdoar, mas o Senhor pode me perdoar. E o Senhor pode fazer tudo novo na minha vida. Por isso eu te confesso como Senhor e Salvador, e entrego a minha vida a Ti, em nome de Jesus. Se você fez essa oração de entrega pela primeira vez, saia do seu lugar e venha à frente. Se é a primeira vez que você está fazendo essa oração, e se você sente dentro de você que essa oração foi uma oração sincera, de quem quer de fato começar uma vida nova em Cristo Jesus, eu não posso fazer nenhuma outra oração sem dar a oportunidade para você de entregar a sua vida para Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite que fez essa oração pela primeira vez, saia do seu lugar e venha à frente, por favor. Vem, pode vir. Eu queria que que gracinha. Deus abençoe você, meu querido. Como é seu nome? Deus abençoe você, Rodrigo. Gente, eu apresentei o Rodrigo e agora ele está aqui entregando a vida dele para Jesus. Bênção de Deus, a melhor escolha que você faz. Deus te abençoe, minha querida. Mais alguém? Não deixa para depois, para o finalzinho. Sai do seu lugar e vem à frente. Você fez essa oração pela primeira vez, ou talvez até pela segunda vez, e eu quero afirmar: se você está desviado dos caminhos do Senhor, você está afastado. Apóstolo, eu não estou desviado, mas eu estou afastado. Faz muito tempo que eu não venho à igreja. Eu deixei para trás algumas coisas da minha fé. Sai do seu lugar e vem à frente. Você é bem-vindo aqui, e essa entrega vai determinar muitas coisas na sua vida. Então sai do seu lugar e vem rapidamente. Eu quero orar por esses queridos que estão aqui. Não importa qual é a sua história, qual é o seu passado, o que você está deixando para trás, o Senhor sabe. A Bíblia diz que o Senhor nos conhece pelo nome. Glória a Deus. Se você trouxe alguém, se você trouxe um amigo, se você trouxe uma amiga, se você trouxe seu namorado, sua namorada, pergunte para ele: você quer entregar a sua vida para Jesus? Vem aqui na frente. Você é bem-vindo. Mais alguém? Mais alguém? Eu quero orar por esses queridos que estão aqui e abençoá-los, porque eu creio que uma entrega faz toda a diferença. Uma entrega faz toda a diferença. Entregas geram milagres. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, cada um daqueles que estão aqui à frente, na tua presença.
Eu quero colocá-los nas tuas mãos para que o Senhor possa abençoá-los. O Senhor conhece a história, o Senhor conhece pelo nome, o Senhor conhece pela causa. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor faça milagres, que o Senhor transforme vidas, que o Senhor faça muito mais, Senhor, do que eles têm pedido ou pensado. Eu abençoo esses queridos para que histórias novas aconteçam em suas vidas e nós os abençoamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, dê um aplauso forte ao Senhor. Eu queria que você que está aqui na frente pudesse ser recebido pela igreja. Olhe para trás, seja recebido com alegria pela igreja, em nome de Jesus. Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser o mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.